E aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à fisiologia, para ser mais específico, à playlist de endocrinologia. E hoje nós vamos falar sobre as glândulas adrenais, que vocês provavelmente também devem conhecer como suprarrenais, o que é bem intuitivo, porque elas realmente se localizam acima dos rins, tá? Essas duas glândulas aqui, apesar de possuírem só 4 gramas de massa, elas são muito poderosas, principalmente porque elas conseguem produzir fatores hormonais que conseguem exercer influência e controle sobre a função dos rins, que são órgãos muito maiores do que elas, tá? Ou seja, elas são tão importantes, mas tão importantes que além de exercerem função sobre, aliás, controle sobre a função dos rins, elas também vão ser importantíssimas na manutenção da nossa homeostase, por mecanismos que nós vamos ver ao longo dessa discussão, tá? Bom, vamos entender literalmente o que tem dentro dela, né? Então, se você corta um pedaço dessa glândula, você vê mais ou menos uma situação parecida com essa, tá? A gente tem uma cápsula externa que reveste essa glândula. Essa cápsula aqui não tem uma função secretora conhecida, então é só plenamente revestimento anatômico mesmo. Só que imediatamente após essa cápsula, a gente consegue ver uma zona de córtex e uma zona de medula. A zona de córtex é dividida em outras 3, porque as células são muito diferentes. E essa imagem sintética até que consegue demonstrar bem a diferença clara entre essas zonas do córtex. A primeira zona do córtex nós chamamos de zona glomerulosa, tá? A segunda é chamada de fasciculada porque parecem fascículos dividindo essas células aqui, tá? E ela também é a zona mais espessa do córtex adrenal. A terceira e última zona cortical é chamada de reticular, porque parece que tem muitas proteínas reticulares aqui. Parece uma formação reticular bem característica, tá? Lembram das proteínas reticulares? Pois é, tem uma semelhança visualmente bem delimitada aqui na microscopia de luz. Essas 3 regiões são córtex, apesar de receberem nomenclaturas diferentes. E o córtex adrenal vai ser especializado em produzir aqueles hormônios que eu acabei de mencionar serem importantíssimos para a nossa homeostase. Cada região produz um hormônio diferente, só que eles 3 são parentes muito próximos. Por quê? Porque todos eles levam na sua composição uma molécula de colesterol. O colesterol é o precursor base para produzir o hormônio tanto da zona 1, da zona 2 e da zona 3. É por isso que, apesar de produzirem as 3 zonas hormônios diferentes, nós conseguimos uni-los e defini-los por uma característica em comum. Eles possuem na sua composição colesterol. É por isso que nós chamamos esses hormônios, tanto da zona glomerulosa, fascicular e reticular, de corticosteroides. Córtico, porque vem de córtex, é o local onde são produzidos, e esteroides, fazendo uma referência sufixial aos grupos de ésteres, que são grupos de cadeias lipídicas, das quais o principal representante é o colesterol, tá? Já a medula, eu não dei tanta ênfase, eu não fiz uma alegoria tão ufanista sobre a medula, porque apesar dela estar presente literalmente ao lado do córtex, as suas células têm uma função muito diferente. Quando a gente vai analisar histologicamente a natureza celular que existe aqui na medula, a gente vê uma coisa que é até um pouco chocante. Essas células da medula são diferentes das células do córtex, a nível de parentesco genético, tá? Essas 3 células aqui, elas têm funções secretoras parecidas. Essas aqui também têm uma função secretora, só que elas respondem a estímulos diferentes, produzem coisas diferentes, e a forma delas produzirem é por uma via de síntese muito diferente dessas aqui. E isso é muito chocante, eu digo isso, porque tudo isso está acontecendo dentro da mesma glândula, tá? Mas enfim, sem mais suspense, a medula adrenal, como eu acabei de spoiler, ela consegue fazer síntese, mas não de hormônios à base de colesterol, e sim de produtos que nós chamamos de catecolaminas. As catecolaminas são substâncias que atuam em conjunto com o sistema nervoso autônomo simpático. São a adrenalina e a noradrenalina.
elas vão atuar diretamente naquele famoso controle de luta ou fuga, tá? Em situações nas quais o estresse é tão alto que necessita de uma mobilização de catecolaminas, no caso de adrenalina e noradrenalina, para possibilitar a sobrevivência do corpo, tá? Então, só por essa característica histológica e funcional específica separada do córtex, a medula adrenal merece todo um tempo de tela dedicado para ela posteriormente, tá? Mas enfim, vamos falar especialmente agora sobre como o córtex adrenal vai funcionar. E nisso, eu sei que vocês estão muito curiosos para saber sobre o cortisol, porque o cortisol ganhou o gosto do senso comum, todo mundo fala cortisol hoje em dia. Até aquele coach de 14 anos que coloca um microfone aqui fingindo que está num podcast para, né? Porque você coloca o microfone aqui, você dá credibilidade para as coisas, né? Você tá aumentando a comunicação visual de valor, né? E aí aqueles moleque de 14 anos que diz, quando eu era criança, né? Sendo que ele, né? Não que ele não seja, mas enfim, meu Deus, por que eu falei uma coisa tão específica como essa? Bom, o cortisol caiu no gosto de todo mundo. Até desses caras de 14 anos que se consideram coach, porque é o hormônio do estresse pra cá, pra lá. E eu fico substancialmente um pouco com raiva, né? Porque um monte de gente começa a usar esses termos sem nem saber o que é cortisol e o que é estresse. A pessoa fala bem assim, obrigado caminhão, tamo junto. A pessoa fala bem assim, cortisol é o hormônio do estresse. Aí você chega pra ela, defina estresse. Aí a pessoa vai dar uma explicação, sabe? Teleológica, ao invés de uma explicação definitiva. Ou seja, ela vai começar a dar exemplos do que é estresse, ao invés de dizer o que é estresse. Estresse é quando você fica estressado com o trabalho. Nossa, moleque, isso dá muita raiva, velho. Caramba. Os coach falam sem nem saber o que é, tá ligado? Virar cientista hoje é assim, ó. Só você ler um negócio ali no chat GPT e pronto. Caramba, eu sou coach. Enfim, desculpa aí o meu desabafo, tá? Foi meio específico demais, eu sei. Mas hoje a gente não vai falar sobre cortisol, tá? Até porque nem é essa a cronologia correta, né? O cortisol é produzido pela zona fasciculada. E antes de chegar aqui na zona fasciculada, a gente tem que passar pela glomerulosa. Então a gente tem que respeitar a cronologia das coisas, meus amigos. Eu sou uma pessoa que tento respeitar o tempo certo das coisas, tá? Inclusive por isso às vezes sou meio lerdo demais para fazer certas coisas. Por que isso está virando uma sessão de terapia? Eu não sei, mas vamos falar sobre a zona glomerulosa que produz os mineralocorticoides. Agora sim, vamos entrar num assunto específico e deixar de falar sobre atualidades e coisas polêmicas. Por que a zona glomerulosa produz mineralocorticoides? Bom, vamos entender em base da etimologia da palavra, né? Os mineralocorticoides são chamados dessa forma porque os seus efeitos envolvem controlar o balanço, a concentração de minerais no nosso corpo. Vocês sabem minerais, né? Minerais fazendo uma alusão a íons, tá? Beleza? Eu acho que todo mundo sabia disso, não sei porque eu fiz essa retificação. Mas enfim, como vocês sabem, lá na nossa corrente sanguínea existe uma porção celular e uma porção proteica, né? A porção plasmática, a porção não celular, tá? E essa porção não celular, que é o plasma, nós também costumamos chamar de líquido extracelular, né? Porque fica do lado de fora das nossas células. E esse líquido extracelular, ele não é só água, galera, tá bom? Acho que isso é meio óbvio pra vocês, né? Tomara que sim. Se não, eu vou explicar mesmo assim, tá? Esse líquido extracelular tem na sua composição íons Na+, Ca2+, Mg3+, cloreto, tá? Na verdade, eu acho que a espécie mais abundante é magnésio 2+. Eu não tenho certeza agora, faz um tempinho que eu não estudo química. Desculpa aí, galera. Por que eu escrevi esses íons aqui? Porque eles têm uma diferença muito clara de átomos normais, tá? Eu fiz isso só para dar um contexto anterior e voltar para isso aqui, tá? Vocês têm consciência de que o Na+ é diferente do Na, que é diferente do cálcio, que é diferente do magnésio, que é diferente do cloro, tá? Isso daqui são átomos no seu estado alotrópico, o que quer dizer que são átomos que estão quimicamente estáveis. Eles não possuem uma inércia química a favor de um gradiente. O que eu quero dizer com isso?
Esses átomos, quando deixados numa posição, eles ficam nessa posição. Eles não se movimentam, né? Eles não têm uma inércia química. Porque eles estão quietos, eles querem ficar quietos no seu local, porque eles são estáveis, eles têm tudo que eles querem. Eles são concursados e têm 2 concursos e têm um carro, uma casa própria, então eles não precisam mais ir para lugar nenhum. Entendeu? Por exemplo, a contraparte do sódio, que é o íon sódio, é muito diferente, tá? Esse sinal de mais indica que ele perdeu um elétron e que ele tem uma tendência eletroquímica de querer restituir esse elétron para que volte ao seu estado alotrópico, seu estado quimicamente natural. Por isso, esse sódio no formato iônico, ele não tem uma inércia química que sempre faz com que esse íon corra atrás de um elétron. Ou seja, esse íon não fica parado no líquido extracelular. Ele sempre flui a favor de um gradiente eletroquímico que o prometa um elétron, tá? É como se, caramba, que coisa. É como se ele fosse manipulável, coitado, sabe? Alguém promete um elétron para ele e ele segue o gradiente eletroquímico, tá? É isso. São íons. E quando, né? E esse motivo já explica por que os íons não ficam parados no líquido extracelular. Mas além desse motivo, existe outro, que são aquelas leis da bioquímica, a difusão e a osmose, que também já são outras razões para fazer com que esses íons não fiquem parados. Então, além deles buscarem a estabilidade eletroquímica, eles buscam o equilíbrio de gradiente, tá? Por aquele mecanismo básico. Básico. Se aqui fora eu tenho 4 sódios e aqui eu não tenho nenhum, a tendência é a difusão para que aqui fique 2 e aqui fique 2. A tendência da natureza é equilibrar tudo. Viu? Tudo tende a ser equilibrado. Só nós, seres humanos, complicamos todas as coisas, entendeu? Ou seja, o que eu provo com isso? Os íons, eles têm um gradiente eletroquímico e também por estarem sujeitos às leis da difusão e osmose, eles nunca ficam parados. Então eles estão sempre fluindo, de dentro para fora da célula, de fora para dentro da célula, de um meio para o outro, de uma parte de um tecido para outra. Além disso, olha só, outro motivo que os faz estarem em trânsito pelo nosso plasma é o coração, caramba. O coração contrai, o sangue flui, se movimenta e junto ao sangue existe plasma ali. Então, todos os nossos mecanismos metabólicos corpóreos fazem com que os íons estejam em trânsito. E se vocês lembram das aulas de química / física, o que são isso aqui? Não são cargas? São cargas, caramba. Se você pega cargas e movimenta elas, você gera uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. É por isso que quando a gente coloca uns eletrodos em você, a gente consegue fazer um ECG. A gente está literalmente captando a eletricidade. O nosso corpo emite eletricidade. E aí agora eu vou ter que muito dar o braço a torcer para aqueles coaches e para aquelas pessoas que dizem, sabe, nós somos energia, a energia desse lugar não tá boa, sabe, parece, o pior que essas conversas parecem até um pouco ufológicas demais, mas eu vou ter que mesmo dar o braço a torcer de dizer que eles estão certos, porque nós realmente somos eletricidade, tá? Não vem nem ao caso agora, mas um estudo de neurociência famosíssimo, cujo título eu acabei de esquecer agora, ele foca sobre como as nossas emoções alteram a eletricidade do nosso corpo. É uma loucura, eu juro que parece pseudociência, mas não é, eu juro que não é, eu juro mesmo que não é. Quando você sente raiva, a elétrica do seu corpo atua numa frequência mais baixa. E quando você fica alegre, numa mais alta, sabe? Isso é muito louco. Mas eu era pra estar falando de mineralocorticoides, então vamos voltar, senão eu vou começar a tangenciar o assunto completamente e tirar 0 na redação, porque eu fugi do tema, tá? Ou seja, esses íons estão se movimentando. E eles não podem ficar ao Deus dará, entendeu? Porque se eles só ficarem se movimentando para um lado e para o outro, vai chegar um momento que eles vão começar a se acumular. Porque as células que os produzem, por meio de suas milhares de reações metabólicas, vão ficar jogando esses íons no plasma e
se eles só ficarem ali no plasma, meu brother, vai chegar um momento que a gente vai fazer assim, ó, e vai sair uma faísca. Vamos virar tipo super choque, tá ligado? Por causa dessa elétrica. É por isso que nós precisamos de alguém que monitore esses íons e diga assim, moleque, ó, você tá alto demais, vai embora pro rim. Opa, tem muita coisa aqui concentrada. Preciso de água. Então você fica, que é pra puxar a água e reequilibrar as contas aqui. É tipo o tesoureiro, sabe? É mais ou menos essa a função dos mineralocorticoides, cujo principal representante, meus amigos, é a aldosterona. Foco, inclusive, desse vídeo, que demorou 15 minutos para eu falar sobre ela, mas tudo bem, vai valer a pena demais, eu juro que vai valer a pena, tá? A aldosterona é esse fiscal, é esse tesoureiro que vai monitorar o balanço de íons, a concentração de íons no nosso plasma. Por isso que ela é a principal representante dos mineralocorticoides, tá? E aí, como é que isso vai acontecer? Né? Já sabemos que ela é produzida na zona glomerulosa e que ela é um mineralocorticoide e que ela é a base de colesterol. Só que como essa produção vai funcionar? Antes de nós entendermos a sua função, de que modo a adrenal responde e produz a aldosterona? Tá aqui a resposta. Quem vai possibilitar a resposta à produção da aldosterona são principalmente o potássio, o íon potássio e a angiotensina 2, tá? Tem um vídeo específico aqui, se eu não me engano, é na playlist de fisiologia renal, que eu dou detalhes muito específicos e detalhados sobre o SRAA, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí você vai descobrir o que é a angiotensina 2, tá? Mas para ser um pouco mais resumido, a angiotensina 2 é uma substância produzida quando o nosso corpo precisa aumentar a pressão arterial e o volume de sangue, o volume de plasma, tá? O que faz sentido, certo? Porque, por exemplo, a aldosterona é um hormônio produzido mediante a função de reabsorver o sódio e liberar o potássio. Pronto, eu entreguei o que prometi depois de 17 minutos. Essa é a função da aldosterona. Quando a aldosterona é produzida, qual é o efeito dela? Ela vai nas células renais dos túbulos renais e induz a reabsorção de sódio, ou seja, o sódio que iria para a urina volta a fazer parte do plasma. E, ao mesmo tempo, induz a secreção de potássio, ou seja, o potássio que estava no plasma atravessa as células epiteliais dos túbulos e vai para a urina, tá? Então pensem como faz sentido realmente essa colocação. A angiotensina 2 é liberada quando a pressão arterial está baixa e o corpo quer que ela suba. Um dos mecanismos cruciais para aumentar a pressão é aumentar a volemia, é aumentar o volume sanguíneo. Como que eu faço isso? Eu libero a aldosterona mediante a angiotensina 2. A aldosterona induz a reabsorção de sódio, ou seja, o sódio que estava indo virar xixi volta para o plasma. Só que o sódio, vocês sabem, ele nunca atua sozinho. O sódio tem uma tendência osmótica, tem uma força osmolar altíssima, de modo que toda vez que o sódio se movimenta, ele leva consigo água, H2O. Então, a aldosterona é liberada, o sódio é reabsorvido e junto a ele água. E aí eu aumento o volume sanguíneo e, consequentemente, eu aumento a minha pressão arterial. Fez sentido? Eu espero que sim. Ao mesmo tempo, que eu até tinha mencionado, o potássio ele vai ser jogado no xixi, na urina. Então, se o potássio está aumentado no plasma, ele vai cair no líquido que vai virar urina para que ele seja liberado e não se acumule excessivamente no nosso corpo. É como eu falei, a aldosterona é o tesoureiro, é o cara que não vai deixar esses íons se acumularem, tá? Por isso que os principais gatilhos para que a aldosterona seja liberada são principalmente a angiotensina 2 e os íons potássio, que quando tiverem crescendo demais, quando tiverem se acumulando demais, servem como um sinal para a zona glomerulosa, lá na glândula adrenal, que vai produzir a aldosterona, que vai se livrar do excesso de potássio, tá? Esse efeito aqui,
ele consegue exercer uma hipertrofia importante na zona glomerulosa, tá? Ou seja, as células realmente sofrem hipertrofia e produzem aldosterona, beleza? Bem, a próxima etapa são os glicocorticoides. Eu mencionei, a gente não vai falar muito sobre eles hoje. Só que antes de eu entrar especificamente na aldosterona, eu quero só falar sobre o córtex em si, e aí eu fecho essa discussão inicial sobre adrenais, e aí a gente foca totalmente na aldosterona, tá? Até porque falar sobre glicocorticoides agora vai ser importante, porque depois que a gente falar de mineralocorticoide, a gente vem direto pro cortisol, tá? Os glicocorticoides, eles são produzidos na zona fasciculada, que é a segunda zona do córtex adrenal, e assim como nós fizemos para os mineralocorticoides, vale a pena também nós entendermos o que são os glicocorticoides a partir da etimologia da palavra, né? Glico faz uma referência à glicose, meus amigos. E isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque os glicocorticoides são hormônios produzidos no córtex adrenal, especialmente na zona fasciculada, à base de colesterol, que vão atuar no controle, no monitoramento e na manutenção dos níveis plasmáticos de glicose. Pronto, eu entreguei o que eu prometi, tá bom? O principal representante desse grupo é o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, tá? Mas a zona fasciculada também consegue produzir a cortisona, que é uma espécie química parente muito próximo do cortisol, ó, muda só a geometria molecular dos grupos hidroxila aqui. Consegue produzir também androgênios, que são a testosterona e o estrogênio. Olha só. Vejam como isso daqui é importante, tá? Porque normalmente nós associamos os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, às glândulas sexuais. O que é verdade, elas produzem. Só que as adrenais também conseguem produzir concentrações menores, mas produzem. Se elas são menores, por que é importante saber disso? É simples, porque se você estiver diante de um caso no qual o paciente tem um tumor de adrenal, você tem que avaliar em qual parte histológica esse tumor afeta. Porque se for um tumor de zona fasciculada ou de zona reticular, principalmente, esse tumor faz com que as células tenham uma função de hipersecreção desses hormônios. E se for no caso de uma paciente feminina, por exemplo, que tiver um tumor adrenal específico de zona fasciculada ou reticular, ela vai ter características masculinizantes, porque esse tumor faz com que ela produza muita testosterona. E essa testosterona aumentada, com um tempo de meia-vida maior no corpo, porque está em concentração elevada, vai ter tempo suficiente de produzir efeitos masculinizantes. O famoso bigode, né, aquele buço, o espessamento da cartilagem laríngea, que dá uma característica mais grave para a voz masculina, né? Então isso daqui tem implicação semiológica muito importantíssima também, tá? Quem é que vai exercer o gatilho para a liberação do cortisol, diferente do que acontece na aldosterona, é o ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, que faz parte do eixo hipotálamo-hipófise, tá? Nós vamos discutir sobre isso posteriormente. E aí nós temos os androgênios, né, que vão ser produzidos na zona reticular. Parece um pouco confuso, né, porque os androgênios já são produzidos aqui na zona fasciculada. Pois é, o próprio livro de fisiologia menciona isso, menciona que, teoricamente, a zona reticular devia ter alguma outra função que a gente ainda não conhece, porque se fosse para só produzir androgênios, a zona fasciculada também faria isso, né? Mas a gente não sabe ainda totalmente, mas pelo menos a gente já cataloga o fato de que a zona reticular produz esses androgênios. Como nós já falamos, né? O estrogênio, destaque também para androstenediona e para o DHEA, que é a dihidroepiandrostenediona, tá? Que são precursores da testosterona, que não deixam de ser hormônios também masculinizantes, tá? Quem exerce o controle sobre a zona reticular, que é essa daqui, ó, é também o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que faz parte do eixo hipotálamo-hipófise, tá? O que é importante perceber com essa imagem aqui? O quanto a aldosterona é diferente. Porque, segundo os experimentos com os ratinhos, quando a gente coloca a ACTH, eu dei uma travada aqui, foi mal, tava deglutido aqui a saliva. A zona glomerulosa, que produz a aldosterona, ela não responde bem à ACTH. Ela só responde a angiotensina 2 e potássio, cara. Você vê como ela é diferente. E estão todos no córtex adrenal.
tá? E aqui do lado ainda tem a medula, que já é sistema nervoso simpático. Ou seja, são glândulazinhas bem peculiares, tá? Mas você viu como que elas são importantes, beleza? Acho que essa discussão aqui já faz um panorama geral de como as glândulas adrenais são importantíssimas. Porque se a gente deixar os íons à torta e à direita, a Deus dará, eles se acumulam e acabam bagunçando o gradiente osmótico do nosso plasma e das nossas células e dos nossos tecidos, e a gente poderia morrer. Ou os glicocorticoides, que vão fazer a manutenção do nível de glicose no nosso corpo. Se a gente estiver numa situação na qual pulou o café da manhã e pulou o almoço, agora são 3 horas da tarde, eu nem tomei café nem almocei, eu preciso de um glicocorticoide sendo liberado numa situação como essa, para que ele mobilize as reservas corporais para eu usar, porque não entrou glicose, tá? Ou seja, só esses dois hormônios aqui, a ausência deles ou a descompensação fisiológica deles vai provocar uma catástrofe homeostática generalizada. Eu sei que eu falo isso para todos os hormônios, mas é verdade, tá? É muito verdade isso aqui. Porque, por exemplo, se o sódio não tiver o monitoramento lá da aldosterona e ele começar a ser liberado demais na urina, se eu pegar um ratinho e cortar a adrenal dele na parte glomerulosa, na zona glomerulosa que produz a aldosterona, o sódio vai começar a ser liberado na urina à torta e à direita. E o sódio vai puxando água. Então o volume desse ratinho, o volume plasmático dele vai diminuir e ele vai literalmente de 3 dias a 2 semanas vai falecer por causa de uma baixa pressão arterial. Pra vocês verem como é importante, tá? Esse é o panorama geral da importância das glândulas adrenais para a nossa fisiologia e eu espero encontrar vocês na nossa próxima discussão que vai focar especialmente a aldosterona e a função que ela tem no controle desses íons e como a gente consegue reverter processos de hipertensão ou hipotensão por meio desse hormônio que é tão importante. É isso, galera.